Porque parece que quanto mais você tenta controlar os seus pensamentos, pior eles ficam. Já tentou perceber que quanto mais você não quer pensar algo, mais você pensa naquilo? Você já tentou perceber que quanto mais você não quer remoer uma situação, que eu esteja pensando ela, mais eu fico pensando naquilo? Vamos entender um pouquinho isso nesse vídeo para que você possa melhorar um pouco desse quadro que você está tendo, está bem? Para quem não me conhece, eu sou o psicólogo Rafael, sou terapeuta cognitivo comportamental, integro ela à inteligência emocional, trabalho na clínica há mais de 5 anos ajudando pessoas a terem essa habilidade, melhorias dos seus quadros, tanto de sofrimento, quanto a terem essa habilidade, como eu acabei de falar, tá bem? E vamos lá para o vídeo. Mas antes de a gente ir, segue um recadinho que eu tenho para vocês. Eu gostaria de fazer um convite para você que está passando por uma fase difícil na sua vida, como um transtorno, como a ansiedade ou a depressão, ou inclusive está passando problemas muito complexos que estão afetando você, ou queira adquirir essa habilidade de inteligência emocional e autoconhecimento que é tão importante no tempo atual, a poder fazer uma consulta personalizada com um profissional humanizado que já tem muito tempo no mercado, com várias avaliações positivas do seu trabalho, de forma presencial, se você for aqui de Brasília, ou online. E tudo que você tem que fazer para concorrer a essas vagas, para poder fazer esses atendimentos comigo, é preencher um formulário que está na descrição desse vídeo. E eu entrar em contato o mais rápido possível para marcar uma sessão de avaliação. Eu espero que tenham gostado desse convite e vamos seguir para o vídeo. Os seus pensamentos, eles são bem parecidos com as suas emoções. Tanto que existem teorias que dizem que você pensa primeiro e sente depois. E também temos teorias que dizem que você sente primeiro e isso gera um pensamento. Aqui eu digo que não vale tanto a pena a gente entrar nessas nuances, né? Ou essas coisas, esses desenvolvimentos teóricos. O que eu gosto de perceber nos meus pacientes, e principalmente em diversas pessoas, nesse tempo de atendimento, é que algumas pessoas pensam mais e isso gera certos sentimentos, e outras sentem mais e isso gera certos pensamentos. Eu percebo que é algo bem subjetivo, entende? Do funcionamento de cada um. Por isso que eu acho que as duas teorias estão certas e cabe a nós profissionais vermos como o nosso paciente se adequa a isso. Os nossos pensamentos, eles não podem ser controlados por causa que a função do cérebro é sempre te dar uma sugestão da realidade. Seja através de como você pensa, ou seja, dar uma sugestão da realidade, gerar um tipo de sentimento, entendeu? Ou simplesmente fazer você sempre estar percebendo o que está acontecendo à sua volta. Então, mesmo que os pensamentos não estejam intensos, ainda assim o seu cérebro ele está dando sugestões da realidade. Ele não para de fazer isso. E por que eu gosto de falar a palavra sugestão da realidade e não ele está pensando sobre a realidade? Porque os pensamentos nada mais é do que uma sugestão da realidade. Eu posso, por exemplo, pensar que tem uma pessoa atrás de uma porta. Isso é uma sugestão da realidade. Eu tenho que comprovar essa minha sugestão. Eu tenho que ir lá e abrir a porta para ver se tem alguém. Por isso que eu falo que é uma sugestão da realidade. Porque todas as coisas que os nossos pensamentos geram são sugestões. Entendeu? Sugestões sobre o estado emocional de como eu estou, ou sugestões de acordo com as minhas aprendizados de vida. Então, como é que eu lido com os meus pensamentos, já que eles são sugestões? Primeira coisa que a gente tem que entender: intensidade e frequência de um pensamento. Então, se você está pensando muitas coisas, por exemplo, de sis e serás que a gente fala, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, entendeu? Com muita frequência durante o dia, entendeu? E com uma intensidade muito grande, ou seja, é um pensamento muito forte. Toda hora eu fico pensando que algo vai dar errado, Rafael. Toda hora eu fico pensando que eu não presto. Toda hora eu fico pensando que a vida é uma merda, entendeu? Que o meu chefe é ruim. Então, a intensidade, ou seja, tem pensamentos que são menos intensos, então eles passam despercebidos, você é mais fácil de você ignorar, e outros pensamentos que eles são muito intensos, então eles são mais difíceis de ignorar. Isso faz com que eles sejam mais frequentes. Se você tem um pensamento que é muito frequente, isso indica uma demanda sua sobre um problema que está ocorrendo em você, e o seu cérebro está falando isso para você. Por isso que ele fica te sugerindo toda hora esse conteúdo que você não quer pensar. Por causa que ele está te dizendo que aquilo te incomoda, que aquilo te faz mal. A melhor forma que você vai ter de diminuir a intensidade desses pensamentos, a forma como eles funcionam, é principalmente começar a refletir sobre eles.
Entende? Então, no lugar de pensar que você não pode pensar certas coisas, é pensar o que faz com que eu pense isso. Pacientes, por exemplo, com terapia, há bastante tempo, ele adquire uma habilidade que a gente chama de metacognição. O que que é a metacognição? É a habilidade de você pensar sobre o que você está pensando. Então você identifica um pensamento e você pensa sobre ele, entendeu? Isso faz com que a intensidade daquele pensamento diminua, você vai resolvendo aquele assunto cada vez que você vai pensando nele, até que você vai ficando mais tranquilo. E aí entra uma coisa que eu acho muito importante. Temos que ficar alerta se eu não estou acostumado, por exemplo, a pensar de uma certa forma. Porque se eu tiver acostumado a pensar de uma certa forma, o meu cérebro, ele sempre vai pensar daquela forma. Então, se eu estou acostumado a pensar a vida de uma forma onde eu sempre estou fofocando, você acha que seu cérebro vai funcionar como? Vai ficar procurando fofoca no mundo, entendeu? Eu estou com uma vida onde eu sempre estou pensando em problema financeiro, em problemas do mundo, em conflitos. Você acha que o seu cérebro vai começar a processar como? A sempre estar procurando problemas e conflitos. Isso vai se refletir tanto numa vida conflituosa internamente, com coisas internas que você fica remoendo de conflitos que você não deveria ter aceitado, que você deveria não ter aquilo, quanto de você viver uma vida que você sempre está tendo conflito com outras pessoas. Então, é por isso que os seus pensamentos é difícil de você controlar, porque o que você consome também vai moldar uma forma de pensar, e isso vai moldar a forma como seu cérebro vai sugerir as coisas para você, e você se percebe, vê o mundo à sua volta e suas perspectivas de futuro, e principalmente a sua relação com esse mundo, entendeu? Então, tente também ficar atento se você não consome tipos de conteúdos, por exemplo, com temáticas parecidas, temáticas de conflito, temáticas de fofoca, temáticas de coisas pessimistas, entende? E tente variar, geralmente pegue o oposto. Isso também vale para você que só consome coisas otimistas demais, entendeu? E acaba tendo um desvínculo da realidade. Então, veja mais estatística, veja aí, nesse caso, algumas outros tipos de notícia. Equilibrar o que você consome vai ajudar você a equilibrar a forma como você pensa. E isso também é muito importante. Então a gente começa a perceber que controlar os pensamentos é uma relação complexa entre o que eu consumo, o mundo à minha volta, o meu ambiente, entendeu? E o que eu já estou acostumado a gerar dentro de mim. O que está dentro de você, você tem que aprender a gerenciar, você tem que aprender a lidar, você tem que aprender a conduzir. E o que está à sua volta é o que você pode controlar, é não ter que consumir certo conteúdo, tentar evitar ver certas pessoas com tanta frequência, tentar consumir algumas coisas com conteúdo um pouco diferente, e assim isso vai diminuindo essa intensidade de pensamentos gradativamente. E caso você queira aprender uma habilidade que eu acho muito importante, que é a inteligência emocional, tem um e-book que eu fiz também para vocês, que você pode acessar no link da descrição desse vídeo, onde ele ensina para vocês as emoções base, ensina para vocês como lidar com essas emoções bases e tem ferramentas práticas para você poder aplicar no seu dia a dia, tanto se você estiver sentindo essa emoção, quanto se você quiser ir desenvolvendo essa habilidade que é tão importante. Me siga para mais conteúdos aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, e até a próxima. Tchau, tchau.